Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos, amém, igreja? Vamos colocar de pé, vamos iniciar o culto desta manhã, aproveitando que estamos nos primeiros minutos deste culto. Se você puder, saia do seu lugar para cumprimentar uma pessoa, um irmão, uma irmã que está aí do seu lado, mais próxima de você. Dê um bom dia. Deseje que esse tempo seja de alinhamento com Deus, que seja um tempo de estarmos conhecendo a vontade do Senhor. Pode sair do seu lugar, tá bom? Não fica aí engruvinhado, não. Sai do seu lugar, né? Nós estamos aqui como uma família, povo de Deus, e com certeza nós podemos cumprimentar uma pessoa, um irmão, uma irmã. Sejam bem-vindos também nossos irmãos ou amigos que nos acompanham a transmissão na internet. E com certeza hoje será um tempo de muitas bênçãos sobre nossas vidas. Amém, igreja? Se você já cumprimentou alguém, vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 até o 7. Nós vamos ler esse texto, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 5 até o 7. Quem não tiver a Bíblia, nós temos na projeção aqui para facilitar. Mas lembrando, né, que nós temos que trazer a palavra de Deus. É a espada, né? Quando eu vinha na igreja do tamanho do Fê, da Lívia, assim, eu aprendi que a Bíblia é a nossa espada, né? E na minha época tinha até aquela dinâmica, desembainhar a espada. Vocês lembram disso? Quem lembra? Algumas pessoas, né? Eu vou fazer desembainhar a espada aqui, né? Para ver quem acha primeiro o versículo, não era isso? Aí o dirigente falava Deuteronômio, capítulo 6, você tinha que abrir e ler e ganhava um prêmio, né? Olha só. Então nós também precisamos trazer, né? Estar com a palavra de Deus, porque ela é muito importante para nós. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5 em diante diz assim, olha só. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém, igreja? Aqui é uma instrução. Vocês sabem que no Antigo Testamento Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito e seguir em frente com a terra prometida. Mas o povo precisava de algumas orientações, alguns alinhamentos. E um deles foi justamente esse, né? Algo que é tão importante também para nós. Aqui está dizendo, ame a Deus, né? Ame ao Senhor. E aí acontecem algumas coisas, né, que a gente observa, ouve, vê, e a gente chega à conclusão, será que essas pessoas têm amado a Deus como deveria? Será que aquele problema, será que não tem tirado o amor daquela pessoa para com Deus? Nós não podemos, meus irmãos, permitir que nada atrapalhe o nosso amor a Deus, né? Às vezes a gente passa por um problema, Deus não está me ouvindo, aí vem aqueles pensamentos, né, que o diabo coloca, Deus não te ama, Deus não está com você, e por aí vai. Mas a gente tem que superar, né, todos esses pensamentos, essas situações que
esses sentimentos que passam no nosso coração e amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, né? E aí o texto continua dizendo que as palavras, qual é a palavra hoje? É a Bíblia, essa que você está aí nas mãos. Durante a semana você leu ela, né? Uma pergunta aqui, durante a semana você meditou num versículo da Bíblia, né? Nós temos 7 dias da semana, e aí de repente você teria a oportunidade de ler 7 versículos diferentes. Será que a gente fez isso? Será que nós alimentamos o nosso coração com a palavra de Deus? Que é uma pergunta, né, para a gente já refletir nesta manhã. A gente alimenta o nosso coração com tanta coisa, né? É televisão, é notícia, é rádio, é internet. E a gente vai alimentando a nossa alma, o nosso coração com essas coisas que estão ao nosso redor. E aqui as Escrituras está dizendo que todas essas palavras esteja em seu coração. Sabe por quê? Porque a gente precisa estar firme e precisa passar isso para outros também, né? Não adianta eu falar, olha, Felipe, Lívia, Juliana, leia a Bíblia se eu não leio. Não adianta eu falar, Felipe, Lívia, Juliana, ora se eu não oro, né? Não adianta a gente falar assim, eu queria tanto a salvação do meu filho, do meu neto, do meu marido, da minha esposa, do colega de trabalho, se a gente não tem a palavra de Deus no nosso coração. Escute isso. Aqui diz assim, e tem que ser com persistência, né? Porque não é fácil, não. Eu imagino aqui as lutas dos irmãos que tiveram aí durante essa semana. Quem teve luta aqui, só para ter uma ideia? Uma luta lá no trabalho, na casa, com um parente. Levanta a mão assim, deixa eu ver. Todo mundo, né? Semana não é fácil não, né? Mas a gente está aqui para renovar, né, nosso coração, a nossa fé e a nossa esperança. Porque aquilo que não deu certo, essa semana vai dar. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém, queridos? Então vamos orar. Vamos pedir a Deus. Você está na casa de Deus, você está na presença do teu Pai, Pai Celestial. E Ele pode com certeza te abençoar nesse dia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos nessa manhã. Nós te louvamos, ó Deus, pela semana que passou, por esse dia que se inicia, porque estamos aqui mais um domingo para te adorar, para te servir, para buscar a tua presença, Senhor, para estar em comunhão com os nossos irmãos. Abençoa, Pai, as nossas vidas, porque para muitos aqui, ó Deus, a semana não foi fácil. Talvez lutas ali no trabalho, na família, com parentes, vizinhos, enfim, ó Deus, há um contexto na nossa vida que todos nós passamos por lutas, Senhor, mas nós estamos aqui nesta manhã para não dar ouvidos, ó Deus, a essas coisas que aconteceram na nossa vida, mas renovar, Senhor, a nossa esperança neste dia, renovar a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor, Pai. Eu não sei como entrou meu irmão, minha irmã aqui neste lugar, mas uma coisa eu sei, que o Senhor está aqui nesse lugar, Pai, e irá abençoar o teu povo, porque nós estamos decididos, ó Deus, em te buscar. Como diz esse versículo, a amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Alguma coisa que nós fizemos que não agradou ao Senhor, que contaminou o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa alma, Pai. Limpa, purifica, Senhor, o nosso coração. Limpa, purifica a tua igreja, a tua noiva, Senhor. E que assim possamos buscar sempre a tua presença, para estarmos com nosso coração sempre diante do Senhor, disposto a te amar, a te adorar, a te servir, Pai. Abençoa este dia, tudo que nós fizermos aqui neste lugar, na tua casa, Pai, seja dirigido pelo teu Espírito Santo, Senhor. Fala ao nosso coração, Deus, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Maravilhoso.
Deus conosco, nos conduzirá e jamais nos deixa, jamais nos deixa. Esse é o nosso Deus, aquele que não falha. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, a morte vencer. Declara: nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte vencer. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. As palmas louvam ao Senhor. Amém, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter um momento de intercessão. Eu creio que os irmãos já estão habituados, mas eu não poderia deixar de convidar os irmãos também. Nas terças-feiras, às 9h30, estamos aqui, orando um pelos outros, amém? Quem puder participar, esteja aqui junto conosco, nas terças-feiras, às 9h30, amém? Vamos então agora ter um momento de oração. Gostaria que os irmãos agora elevassem vossas mentes agora, até mesmo mediante a palavra inicial que foi lida, uma palavra que a gente, creio que temos que ter em nossos corações, temos que ter essa palavra em nossos corações, porque é uma palavra verdadeira para as nossas vidas. E vamos orar nesse momento, mediante, tem alguns pedidos, e eu peço que a igreja, reunida aqui nessa manhã de hoje, me ajude em oração nesse momento, amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor primeiramente, agradeço ao Senhor por ter sido acolhido, meu Pai, por ter sido acolhido pelo Senhor, por ter sido acolhido pela Tua amada igreja que aqui se encontra, meu Pai, porque esse acolhimento demonstra o amor advindo do Senhor para com cada um de nós, uns para com os outros. Agradeço ao Senhor, porque isso só pode mesmo o Senhor se fazer assim, porque podemos estar em muitos lugares, podemos ir para muitos lugares, mas em todos esses lugares a qual nós adentrarmos, seja num hotel, seja num restaurante, seja até mesmo num parque de diversão, temos que pagar para ali estarmos e sermos acolhidos, meu Pai. Mas aqui não, aqui isso flui advindo do amor, advindo do Senhor, e recebemos esse acolhimento em meio à Tua igreja, e sou acolhido aqui, como os irmãos que estão aqui, creio que também sente isso e presenciaram isso em suas vidas, esse acolhimento advindo do Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor por isso, agradeço ao Senhor, e peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que haja o perdão do Senhor para com a minha vida, que haja o perdão do Senhor para com a Tua igreja, a membresia da Tua igreja também, meu Pai. Perdoa-me, meu Pai, se não tenho sido um bom marido para com a minha esposa. Perdoa-me também se não tenho sido um bom pai para com os meus filhos, meu Deus. Que haja o perdão do Senhor também para comigo, se eu não tenho, assim como foi lida na Tua palavra,
ensinado da tua palavra aos meus filhos, que haja o perdão do Senhor para comigo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque praticamente isso é uma ordem dada ao Senhor para com cada um de nós, e que haja o perdão do Senhor para comigo, em nome do Senhor Jesus. Se assim, meu Pai, tenho cometido essas falhas, esses erros, meu Pai, seja o Senhor para com a tua igreja, seja o Senhor para comigo, seja o Senhor revestindo a tua igreja. Reveste a membresia da tua igreja, do alto da cabeça à planta dos pés, com o Espírito Santo do Senhor. Aparta, Senhor, aparta todo mal, aparta todo intento do adversário, toda palavra, todo engano, todo laço do diabo, em nome do Senhor Jesus, para que assim nós possamos caminhar sobre a face dessa terra, Senhor. Que não venhamos perder, Senhor, que eu não venha perder a salvação advinda da graça do Senhor para comigo, para com a membresia da tua igreja, mediante o sacrifício vicário da cruz. Que não venhamos vender, que não venhamos dar, que não venhamos trocar isso que recebemos do Senhor, meu Pai. Que não venhamos ser enganados, levados, em nome do Senhor Jesus. Faça-se presente, Senhor. Faça-se presente para comigo, para com a membresia da tua igreja, para que aqueles que estão em seus lares acompanhando essa transmissão, Senhor, porque creio que isso foi agendado pelo Senhor, por isso estamos aqui reconhecendo que só o Senhor é Deus, e peço ao Senhor, meu Pai, peço ao Senhor, faça-se presente também para com o Geraldo, que aqui está, posicionado diante da tua presença, mediante os dias que se seguirão, mediante essa cirurgia que ele tem marcado. Seja o Senhor coordenando todo esse processo, meu Pai. Coordena todo esse processo, que nada venha fugir das suas mãos. Desde o momento que ele sair da sua casa, para chegar ali, Senhor, que no hospital, usa as enfermeiras, usa os médicos, os aparelhos cirúrgicos, Senhor. Que ele possa, sim, dar o testemunho do operar do Senhor, que tudo não fugiu das mãos do controle do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, apresentamos esse processo diante da tua presença, Senhor, para que haja o testemunho mediante os feitos do Senhor, meu Pai. Faça-se presente também para com o nosso irmão Arnaldo, Senhor, o voluntário da tua igreja, o quão ele é prestativo, o quanto ele tem servido diante da obra do Senhor, está ali se recuperando, Senhor, e peço ao Senhor que o quanto antes ele se recupere, para que ele possa estar aqui como o Renan, que está aqui hoje na multimídia, Senhor, que também tem sido prestativo, e agradecemos o Senhor pela vida do teu filho que aqui está hoje, diante da multimídia, sendo prestativo, como voluntário também. E levanta, meu Pai, levanta mais e mais voluntários em meio à tua igreja, porque bem sabes as necessidades da tua igreja em nosso meio, meu Pai, não só aqui, mas das outras igrejas aí afora também. Faça-se presente através do Espírito Santo do Senhor. A Maria Helena, a qual recebi a notícia, que creio que se não assim, ela estaria aqui agora louvando e adorando ao Senhor, orando ao Senhor aqui junto conosco. Apresentamos a tua filha também, que está ali se recuperando, está sendo medicada, Senhor, mas que seja a mão do Senhor ali, que seja a mão do Senhor, como assim o Senhor já se fez presente sobre a vida da tua filha, e podes assim o Senhor fazer de novo. Faz de novo em nosso meio, meu Pai, faz de novo em nosso meio, que clamamos ao Senhor, recorremos ao Senhor, buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, como foi aqui lida a tua palavra, entregamos todo o nosso coração diante da tua presença, e isso eu creio que agrada aos olhos do Senhor, e é assim que o Senhor se faz presente em nosso meio. Faça-se presente, meu Pai, faça-se presente, meu Pai. Também peço ao Senhor, meu Pai, conforta, meu Pai, conforta os familiares da nossa querida irmã Clarice, que partiu. Conforta ali, meu Pai, conforta, derrama o bálsamo de alegria, porque lembro-me da tua palavra, meu Pai, lembro-me da tua palavra, quando teu servo Davi estava ali, se posicionado em jejum e oração, se humilhando ali, com os panos de saco ali, de cinza ali, quando seu filho estava ali entre a vida e a morte, lembro, meu Pai, que ele estava ali se humilhando diante da tua presença, mas após a sua partida, ele se levantou, tomou banho, trocou as vestes, se alimentou e se alegrou. Oh, meu Pai,
Faça-se assim para com os familiares da tua filha, que está e foi recolhida pelo Senhor. E isso é o que conforta os nossos corações. E creio que isso é o que conforta os corações desses familiares ali, meu Pai. Derrama o bálsamo de alegria, meu Pai. Faça-se presente ali, tira todo o desconforto, tira toda a dúvida, tira toda a incerteza, meu Pai. E que eles possam se alegrar diante da tua presença, porque consolador é o Espírito Santo do Senhor, que habita em nossos meios, que habita em nossas vidas, Senhor. Seja assim para com os familiares ali, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque só o Senhor pode fazer nesses momentos. Nesses momentos é só o Senhor que pode fazer, e a igreja do Senhor é um corpo presente, é um corpo, e sentimos, Senhor, sentimos também a tristeza, sentimos também a alegria, como diz a tua palavra, se alegrar com os que se alegram, chorai com os que choram. Estamos assim também, participamos disso, vivemos isso, pois isso é a igreja do Senhor sobre a face dessa terra. E agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor por estarmos aqui reunidos diante da tua presença, e as palmas louvam o Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu tenho alguns recados para falar com os irmãos. E já há um tempo, Deus tem me incomodado de algumas coisas que a gente precisa estar alinhando com a igreja, né? Aqui é a nossa mesa, que a gente senta, conversa, que a gente senta, alinha, compartilha, né? E assim, eu estava meditando, enquanto o Ronaldo orava, enquanto o louvor estava sendo apresentado para Deus, e esse versículo aqui, que nós abrimos o culto, ele ficou assim, martelando no meu coração, porque a gente precisa, né, fazer as coisas para o Senhor com excelência. Você concorda comigo? Sim ou não? Né? Sim ou não, irmãos? Vocês estão aqui, bom dia para todos. Quando o pastor pergunta, ou o dirigente, é porque ele quer ver, né, um retorno, uma resposta dos irmãos. E o que acontece? Tem muita coisa na nossa igreja que precisa ser ajustada, alinhada, né? Principalmente a nossa vida com Deus, irmãos, né? Essa semana estava pensando muito, orando muito, muitas coisas aconteceram, e eu acredito que em Vila Diva nós queremos avançar, se nós queremos dar alguns passos, né, para frente, nós precisamos alinhar algumas coisas com a nossa vida espiritual. E uma delas, né, falo isso sempre com amor, né, para os irmãos. Aqui o versículo que nós lemos, eu não vou nem perguntar, mas assim, muitos nem ouviram qual foi o versículo de abertura do culto, né? Por quê? Porque chegaram atrasados, né? Chegaram atrasados. Aí eu fico pensando assim, se fosse um horário de consulta, estou conversando com os irmãos, né? Se fosse um horário para você fazer uma entrevista de emprego, né? Se você tivesse que chegar lá 2h da tarde, você chegaria às 3h30? Se você tivesse uma consulta, né, de médico, um exame para fazer, porque já aconteceu isso comigo. Eu já fui fazer exame, perdi o horário, tive que remarcar. E vocês sabem que, às vezes, para fazer um exame, você demora, dependendo do qual for, 3 meses, 4 meses, né? E o que acontece? A gente chega até com antecedência. Na verdade, até os laboratórios, eles mandam, né, mensagens dizendo que a gente tem que chegar com 30 minutos de antecedência. Não é isso, irmão? Sim ou não? Então, a casa de Deus, eu penso que seja a mesma coisa, né? A gente precisa também zelar pelas coisas de Deus. E aí você vai demonstrar o quanto isso é importante para você, né?
Eu sei que o domingo é um dia que algumas pessoas trabalham, né, durante a semana, é um dia que assim, a pessoa tira para descansar. Eu me lembro da Juliana, que trabalhava de domingo a domingo, né? Vocês lembram que às vezes ela não estava nem aqui de domingo de manhã, mas à noite ela estava, né? Quantas vezes eu falava, Ju, fica em casa, descansa, ela trabalhou até 5 horas da tarde, mas quantas vezes, né, Ju, ela vinha direto para louvar, para servir a Deus e estarmos aqui na casa do Senhor. Estou falando isso porque eu sou pastor, porque ela é esposa do pastor, não é nada disso não, irmãos. Mas eu tenho percebido que a gente talvez esteja perdendo esse amor que a gente tem que ter por Deus, né? Porque do mesmo jeito que eu me preparo, me troco, enfim, para ir numa entrevista de emprego, do mesmo jeito que eu me preparo com um exame, às vezes fico lá 12 horas de jejum para poder fazer um exame específico, a gente faz isso, só que as coisas espirituais, talvez nem seja com você, mas me permita compartilhar, porque eu vou bater nisso, bater no bom sentido, eu vou falar isso em todos os cultos, né? Até a hora que Deus falar, para de falar, porque, né? Que nós precisamos ser uma igreja avivada, uma igreja animada, uma igreja que serve a Deus, uma igreja zelosa, amém, meus irmãos? E tudo isso a gente vê nos mínimos detalhes. O culto começou 9h30, e aí a gente chega 10 horas. O culto começou 9h30, mas a gente chega, quando o pastor está falando que a graça de Jesus, o amor de Deus. Aí eu fico pensando, né? O único dia que nós temos, único, para estar na casa de Deus. Aí a gente chega atrasado, a gente faz as coisas mais ou menos, né? A gente ora ou não, fica olhando a cor da parede, a luz que está acesa, o ventilador que está ligado. A gente fica mais preocupado com essas porcarias, me perdoem a expressão, do que com a nossa vida espiritual, né? Do que com a nossa vida no altar de... Eu estou indo para a casa de Deus, eu estou mais preocupado que Deus me perdoe nesse dia, que eu alinhe a minha vontade com Ele, que eu conheça a vontade dEle, ou eu estou mais preocupado com coisinhas ao meu redor, né? Porque esse versículo diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E a gente tem que aproveitar o máximo, né, o tempo que Deus está nos dando. Essa oportunidade que eu e você estamos aqui. Quero passar um videozinho, né? Porque eu prometi. Toda sexta-feira a gente está fazendo visita para alguns irmãos mais antigos da nossa igreja, né? Mais velhos, que não podem estar aqui, para que os irmãos estejam orando, né? Por eles, por elas, toda sexta-feira. Se você quiser me acompanhar, a gente está saindo daqui da igreja, geralmente 15 para as 2, né? Se você quiser me acompanhar, só me avisa, porque a gente tem que arrumar transporte. Vai que aparece 15 pessoas, né? Aí só tem um carro. Mas, se você quiser fazer parte, né? Vamos visitar esses irmãos. E ontem, né? A gente esteve lá no velório da irmã Clarice, membro da nossa igreja. Membro da nossa igreja. E eu estou falando tudo isso, irmãos, porque assim, nós precisamos aproveitar o tempo que Deus está nos dando. Irmã Clarice era mãe da Marta, quem conhece, sabe, sogra do Jacques, e uma irmãzinha que, né, serviu a Deus até o seu último fôlego de vida, até o seu último fôlego. E Deus está nos dando vida, Deus está nos dando oportunidade. Como é que a gente está administrando tudo isso, irmãos? Uma das vezes, essa última semana, ela estava entubada, mas às vezes que ela estava tendo condições de falar, e isso me emociona, porque a gente sabe que pessoas que levam Deus a sério estão indo embora. Deus está levando. E o que acontece? A primeira coisa que ela falou, pastor, eu estou orando por sua vida. Eu falei, meu Deus.
uma mulher, uma irmã que está na cama, acamada, na UTI, está falando que está orando por mim, perguntou da Juliana, perguntou dos meus filhos, perguntou da nossa família, perguntou da igreja. Aí, quando eu vejo uma pessoa assim, eu posso dizer, essa amava a Deus. Essa amava a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, não se sinta ofendido. Mas também, se sentir ofendido, o problema é seu, né? Não é meu. Porque se você se sentir ofendido, eu não estou falando nada além do que a palavra de Deus diz, né? O pastor falou isso. Não, eu estou falando mesmo para a gente chegar no horário de culto. Porque quando é para ter uma entrevista de emprego, quando é para ir numa consulta de médico, você está lá. E até essa história, né, de faltar na igreja também é outra história antiga. Mas eu tenho que falar. Não tem como. Eu vou na igreja quando dá, quando não der. Desculpa a expressão. Também, se não quiser desculpar, também não estou nem aí. Se eu for na igreja, que se lasque. Se não for, também que se lasque. Não é assim a nossa vida com Deus. Porque se hoje, que é o dia do Senhor, a gente leva as coisas, conduz as coisas desse jeito, imagine como é a semana. Será que ora? Será que lê a Bíblia? Será que é honesto lá no trabalho? Será que vive bem com a família? Eu duvido muito. Então a gente tem que levar a nossa vida com Deus a sério, meus irmãos, a sério. Porque a gente vai cantar um louvor na hora do dízimo, que fala, é esse, Ju, Maranata? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí a gente fala, Maranata, vem Senhor Jesus, mas leva a vida de qualquer jeito, não chega no horário no culto, falta na igreja, não serve a Deus no ministério, cruza os braços. Não está legal isso não. Temos que refletir na nossa vida como a gente está levando. Eu estou olhando assim, imagine Deus olhando para a gente. Como é que Deus... ele faz aí vamos dizer assim, como é que Deus observa a minha vida, a sua vida? Como é que Deus observa a igreja dele? Entendeu, meus irmãos? Então, eu estou falando tudo isso, vou falar hoje à noite, vou falar próximo domingo, vou falar no outro domingo, até Deus falar assim, tá bom, Rodrigo, chega, que você já ficou cansativo, tá bom, pai, se o senhor falou para parar, eu paro, se não parar, né? Porque eu estou mais preocupado com o que Deus fala no meu coração do que o que as pessoas falam, né? Então tem esse videozinho da irmã Vera, e eu não vou fazer isso todo domingo, né? Mas eu fiz questão de fazer esse videozinho dela, porque os irmãos sabem, né? Ela está com Alzheimer, e a pessoa fica esquecida. Então, graças a Deus que ainda ela lembra de alguns momentos. Mas, por exemplo, quando eu falei, Vera, vamos gravar um videozinho para a igreja? Aí ela falou assim, tá bom, vamos gravar, pastor. Aí eu expliquei o que ela tinha que falar. Aí, assim que eu liguei a câmera do celular, ela falou assim, o que é para falar mesmo? Então, né, a cabecinha dela já não está funcionando como deveria. Mas isso, meus irmãos, eu falo, primeiro para os irmãos lembrarem de orar por esses irmãos, né, que estão aí, que são membros da igreja, orar pelo Jacques, pela Marta, que perderam, né, uma pessoa importante, porque a gente é a igreja, né? Nós somos a igreja e temos que caminhar desse jeito, irmãos. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro meio termo. Ou é compromisso com Deus ou não é. Eu tenho meia aliança com a Juliana? Eu tenho meio compromisso com ela? Eu sou meio pai do Felipe, meio pai da Lívia? Não, eu sou pai deles e acabou. Eu sou marido da Juliana, firmei um compromisso com ela diante de Deus e diante das testemunhas no dia da cerimônia. Não adianta falar, Juliana, hoje eu tenho compromisso com você, amanhã não. Hoje eu sou seu marido, amanhã não. Vocês acham que Deus é diferente? A gente tem que levar a sério. Eu estou falando isso, aproveitando, eu ia falar isso na hora do dízimo também, porque, meus irmãos, a gente lançou aqui uma campanha para a compra de uma estrutura de multimídia, não é só o projetor.
Eu não sei também outra coisa. Os irmãos, às vezes, prestam atenção ou não. Porque a gente está sendo muito claro aqui no que nós estamos falando. O irmão Alexandre aqui, quando ele falou da campanha da multimídia, ele tomou um tempo do culto, explicou certinho, e teve gente que ficou falando, mas o projetor, esse valor, não é o projetor, é toda a estrutura do culto, até a transmissão. Eu não vou nem pedir para os irmãos levantarem a mão, quem tem assistido o culto de quarta-feira, vocês nem lembram que tem culto de quarta-feira, mesmo que seja online. O que você faz então? Você assiste o quê? Novela? Da Globo? Piorou. Então, a gente lançou aqui uma campanha, aproveitando, né, falando sobre o dízimo e oferta, sobre a compra de uma multimídia. Olha como está isso aqui. Essas partes amareladas era para ser branca. Daqui a pouco acaba o culto. Aí eu vou chegar aqui para os irmãos, vão cantar. Só que aí a gente não conhece a letra. Aí como que a gente faz? Só fica a Juliana aqui cantando, né? Aí você não participa, você não adora a Deus, você fica lá com cara de paisagem assim, ó. Porque não conhece a letra. É por isso que tem um projetor. Por isso que a gente pinta aqui, ó, de preto, porque na hora da transmissão, se tiver o fundo branco aqui, não dá para ver direito. E a gente preocupa, porque a parede ficou cinza. Que fosse rosa. Você está preocupado com isso? E aí a gente lança uma campanha, falamos da equipe, a gente precisa mudar esse nome depois. Equipe de eventos, porque tem gente confundindo que eventos é Páscoa, aniversário da igreja, Natal, não. Eles não vão se envolver com isso. A equipe de eventos, a equipe que foi apresentada aqui domingo à noite, é para fazer almoço, jantar, para arrecadar recurso para isso aqui. Tem que ter um outro nome, né? Porque tem muita gente confundida, eu percebi isso. Depois que a gente falou, então agora eles que vão fazer o evento da Páscoa. Não, é eles que vão fazer o aniversário da igreja. Não. Está claro isso, irmãos. Aí a gente lança a campanha. Quantos pegaram aqui? Agora eu vou dar uma dessas igrejas pentecostais. Porque a gente quer ser muito tradicional e fica muito assim, não vamos falar isso, não vamos fazer aquilo. E aí a casa de Deus vai se deteriorando. E aí os neopentecostais, essas igrejas mais atuais, eles ficam 1 hora pedindo dinheiro. Você sabe disso, não estou falando nada mais, nada menos. Se você já sintonizou lá, ficou meia hora, 29 minutos falando só sobre dinheiro. Sim ou não, igreja? Aí a gente fala aqui de uma campanha, no mínimo R$20, cadê os irmãos? Que R$20 você não compra uma garrafinha de água quando você vai num evento. R$20 você não paga hoje um estacionamento. R$20 por mês. Para a gente melhorar a estrutura da igreja. Pelo amor de Deus. Aonde está o nosso amor a Deus? Eu amo a Deus, mas não contribuo com a obra. Eu amo a Deus, mas não faço nada para ela crescer. Eu amo a Deus, mas não invisto no reino. Eu invisto no lanche para eu ficar mais gordo, eu invisto na pizza para eu me engordar, aí piora, né? Aí fica com gordura no fígado, nem teria que chamar a Juliana aqui para explicar. Aí começa a ter problema na saúde, aí vai gastar R$100, R$200 com remédio, com médico, mas não dá R$20 na obra de Deus. Gasta aí, né, quando sai, quando vai viajar. Ou, sei lá, estou falando aqui aleatoriamente, mas há várias situações. Compra uma roupa de R$300, mas não dá R$20 para equipar a igreja, para ficar uma transmissão melhor. Vocês sabem que a gente está com um problema de transmissão? Pela misericórdia de Deus. Se você não se preocupa com isso, é minha função te informar. Porque a gente tem utilizado isso até para evangelizar. Você sabia, é a irmã Andréia que está lá no fundo ou não? É que às vezes eu não enxergo daqui. A Andréia, ela me entrega todo o culto, de manhã ou à noite, quando tem visitante. E naquele cadastrinho que a gente faz na hora do culto,
tem lá, motivo, mais ou menos assim, motivo que conheceu a igreja. A grande maioria tem sido pela internet. Nós estamos evangelizando as pessoas. Aí é uma outra pergunta. Aí você não quer investir R$20, não evangeliza e não apoia a igreja a evangelizar, comprar um equipamento melhor para alcançar mais vidas e pessoas. Se você não quer evangelizar quando o Ronaldo organiza um dia de evangelismo, tudo bem, problema seu. Agora, não dá R$20 para poder... Estou falando que nem um pentecostal, né? Agora não dá R$20. Agora não dá R$20 para investir num equipamento melhor, para evangelizar as pessoas. Você quer ganhar almas como? Você quer dizer que ama a Deus como? Não estou bravo. E só estou dando esse recadinho que eu falei hoje, vou falar à noite. Se Deus falar, fala domingo que vem também, eu vou falar. Porque a igreja precisa, né, despertar. Onde a gente está? Para onde a gente vai? Né? Aí não vem com esse papo assim, dizer, ai pastor, mas as coisas estão difíceis. Está difícil, meu irmão. Está difícil. Você, igual neopentecostal mesmo. Se você juntar R$1 por dia, dá R$30. Já falei mais do que 20 da oferta que você pode dar por mês. Pastor, mas não tenho nem o que comer. Então, aí o seu caso é sério. Vem então conversar com a gente. Que a gente vai tentar te ajudar de alguma forma. Mas se a gente coloca aqui uma campanha e nem 1% da igreja participa, alguma coisa está de errado. Alguma coisa a gente precisa ajustar, meus irmãos. Se eu quero vir na igreja para receber, eu também tenho que fazer a minha parte, fazer o meu melhor. Né? Aquele jantar já está pronto, o convitinho? Será? Mas assim, tem o jantar que foi avisado, né, domingo passado, o jantar para ajudar na compra desses equipamentos, irmãos. A gente já está vendendo com antecedência o ticket, vamos dizer assim. Quero ver quantos vão comprar aqui. Quero ver. O pessoal da manhã que é um grupo, à noite é outro pessoal. Quero ver quantos vão comprar, quantos vão ajudar, quantos vão investir. Vocês sabem que não é meu costume de ficar falando, me estendendo sobre isso, mas tem hora, meus irmãos, que eu preciso falar. É igual em casa. A gente não fala toda hora todos os assuntos, né? Mas tem hora que a gente tem que parar, senta na mesa, eu, a Juliana, meus filhos, e a gente ajusta algum assunto que precisa. A igreja é a mesma coisa. Nunca vi o pastor falar sobre campanha, sobre investir, ficar pedindo R$20. Irmãos, se você quiser que eu peça para o vizinho e a gente passe vergonha, tudo bem, eu faço isso. Bato lá na porta do vizinho e falo, olha, a minha igreja não está ofertando. Se você puder, eu posso pedir R$20 para você, para comprar um projetor que eles usam? Não é você, vizinho? Vamos pensar, meus irmãos, quanto é que eu tenho amado a Deus? Será que eu estou amando mesmo? É bonito falar, eu amo a Deus, mas a gente vê que ama a Deus na prática, no dia a dia, na hora. Cadê o vídeo da Vera? Fala o quê? Fala o quê? Ó? Fala assim, Verinha, ó. Irmãos, estou com saudade. Estou com saudade. Um beijo para vocês. Um beijo para você. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe a todos. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. É isso aí. Não podia nem gravar muito longo, né? Vocês viram que ela... É para falar o quê? Já esquece rápido, né? Mas é isso, irmãos. Uma irmãzinha tão preciosa para nós. Sinto falta dela. Vou sentir falta da Clarice. Os irmãos que foram já. Então aproveite, né? Vamos levar Deus a sério. Eu sei que você leva a sério. Eu sei que eu estou falando para pessoas que não têm nada a ver com o que eu disse, né? Será? Vamos levar Deus a sério, irmãos, tá bom? Então, o recadinho que eu tenho para dar é que na próxima sexta
nós temos terceira idade, tá bom? E aí também é outra coisa, né? Tem gente que é da terceira idade, ele acha que é do grupo do Alexandre e do Murilo. Não vem na terceira idade, por quê? Ah, pastor, eu sou jovem. Com 70 anos. Ah, vamos falar sério, né? Vamos falar real aí, hein? Vamos ser honestos. Ah, eu queria tanto vir no grupo do Alexandre lá, quando eles foram quinta-feira, né? Comer uma pizza, depois foram estudar a palavra. Mas tá virando a curvinha ali com 80 anos, né? Mas não vem na terceira idade. É um momento, né? Específico para essa idade. Então venha participar próxima sexta-feira. Tá bom, meu irmão? Conto com você. Encontro de casais também, próximo sábado, à noite. Tem casais que estão lá pendurados por um fio. Está quebrando o pau em casa. Estão se pegando na sala, no quarto, no sentido negativo, né? Porque se pegando também dá outra ideia, né? Deixa eu explicar. Tem o sentido bom de relacionamento, se pegando, né? Os casais, quando estão assim mais animados. Isso acontece. Mas eu digo pelo sentido negativo. O pau está quebrando em casa, tem encontro de casais, uma palavra de restauração, de cura, de transformação. Não, eu resolvo minha vida, meus problemas é meus problemas. Não quer salvar o casamento, não quer restaurar a família. Está lá, a casa caindo, encontro de casais na igreja, mas não vem. Né? Então, meu irmão, minha irmã, se é o seu caso, venha participar, tá bom? Encontro de casais, dia 27 às 19h30, tá bom? Conto com os irmãos, porque se os irmãos estiverem na programação, quem vai estar? Né? Isso aqui é para a igreja, é para o povo de Deus aproveitar esses momentos de edificação, de crescimento espiritual. E por aí vai. Aproveitando também, nós temos escola bíblica, né? Escola bíblica dominical. Teve muita gente. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que me apurrinha com algumas coisas. Quando não tinha escola bíblica, era o primeiro a estar na fila. Pastor, cadê a escola bíblica? Pastor, a igreja não tem escola bíblica? Aí eu estou aqui, nem acabei o culto. Já é a primeira a pegar a bolsa, a carteira e vazar. É o primeiro. Era o primeiro a falar. Esses eu nem tenho dado muito ouvido, na verdade, né? É o primeiro a falar, Ronaldo. Cadê o evangelismo? Aí quando a gente programa, nem está aqui. Cadê a intercessão dessa igreja? Aí a gente convida, vem participar, irmão. Cadê ele ou ela? Ah, mas o culto começou 9h40, mas chega a 9h50. Não dá para entender algumas coisas. A gente precisa ajustar uns detalhes da nossa vida. A gente vai pregar sobre isso. A escola bíblica, que é um momento, eu estou pregando, eu não consigo. Você entendeu, irmão, irmã? Você entendeu? Não dá para parar, né, a pregação. Escola bíblica, você pergunta, professor, tive dúvida disso, eu li isso essa semana, não entendi o que você falou da palavra. Ali a gente cresce espiritualmente. E aí o que acontece? A pessoa vai embora, tudo bem, né? Eu preciso preparar meu almoço. Tá bom. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, não faz muito tempo, mas eu vinha na igreja de manhã. Eu não vou lembrar certinho a ordem, tá? Mas tinha tudo isso. Eu vinha na igreja de manhã, tinha escola bíblica, aí eu ia almoçar, aí tinha ensaio do coral, não era de terça-feira à noite não, viu? Que nem hoje. Ensaio do coral, sabe quando era? Domingo, 2h da tarde. 2h da tarde. Tinha que engolir a comida e voltar.
Aí, 5h30, vocês lembram, os mais antigos aqui, 5h30 tinha os departamentos. 5h30. Aí, à noite, tinha o culto. Tá difícil para você, né? Meu Deus. Que luta aí para a igreja de domingo de manhã. Que luta aí à noite para a igreja. É uma luta. Aí a gente vai falar para Deus, né? Vamos prestar conta para Ele. Vamos falar, Jesus, eu não servi o Senhor como deveria. Eu não amei o Senhor como deveria. Eu não investi na obra como deveria. Eu não evangelizei como deveria. Eu chegava no culto todo dia, todo domingo atrasado. Mas no meu trabalho eu não chegava atrasado. É isso aí, meus irmãos. Para você ter uma ideia... É engraçado, né, o que umas igrejas fazem. Tem igreja que eles fecham a porta e eles abrem só alguns minutos antes do culto. Aí eu fiquei pensando sobre isso. E olha que essas igrejas fazem fila. Eu não sei se é para gerar uma expectativa, né? Porque a Vila Diva está aqui, de portas abertas. Você pode chegar às 9h, vai ter a igreja aberta, porque os irmãos chegam mais cedo para abrir essa igreja para nós. Você pode chegar às 9h30, você pode chegar às 9h40. As portas vão estar abertas. Mas vai da gente, do nosso amor a Deus, como eu administro esses detalhes da minha vida. Então, meu irmão, reflita sobre isso, tá bom? Pense sobre isso. A gente diz que a gente fala por amor, né? É por amor mesmo, tá? Espero que você tenha absorvido 1% do que eu falei. Se absorveu, ótimo, legal. Mas se não absorveu, olha, vai para casa, conversa com Deus, fala, Deus, eu não estou vivendo uma vida que é legal para o Senhor. Eu estou vivendo uma vida relaxada, de qualquer jeito, né? Sobre dízimo e oferta que nós vamos ter agora, quero deixar aqui então um versículo da palavra, 2 Coríntios 9:6, que diz, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Olha aí, é Bíblia, não é pensamento, reflexões do pastor Rodrigo, né? É a Bíblia. Se você semear, você vai colher. Se você não semear, não tem fórmula mágica, não. É igual uma planta, uma árvore que dá fruto. Se você colocar uma sementinha ali naquela terra, cuidar dela, né, regar, enfim, pôr uma luz do sol, às vezes, para bater nela, ela vai crescer. O dízimo, a oferta, a nossa vida financeira é a mesma coisa, meus irmãos. Se nem o mínimo eu quero fazer, então quando Deus colocar a gente no muito, nós não vamos fazer isso nem de longe. Tá bom, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos e queremos Te agradecer por esse momento tão especial de estarmos aqui na Sua casa, de Te louvar, de Te adorar. E reforçamos, ó Deus, aquilo que foi mencionado, que possamos levar a Deus, o Senhor a sério, as coisas do Senhor a sério, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá a Tua direção, alinha o nosso coração com a Tua vontade, e que possamos fazer sempre o nosso melhor, Deus. Também assim seja no nosso dízimo, na nossa oferta, possamos entregar ela com todo amor, com todo carinho, porque sabemos que estamos investindo no reino de Deus. E abençoa, Pai, esta campanha também para a compra do equipamento de multimídia. Não é só o projetor, ou só o telão, é tudo. Até mesmo o que envolve a transmissão. Senhor, abençoe essa campanha. Levanta, Senhor, homens e mulheres, o Teu povo, Pai. É o Teu povo, não posso pedir para outro, mas é o Teu povo
Levanta, ó Deus, aqueles que ainda estão em cima do muro, Deus. Porque nós precisamos investir no reino. Investimos em tanta coisa aí fora na nossa vida. O que é investir o mínimo em relação a esta campanha, Senhor? Então, toca no nosso coração, desperta o nosso coração, para que possamos também, através disso, fazer o nosso melhor para o Senhor. Abençoa o teu povo, multiplica e cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
aquilo que nós cantamos, que seja uma verdade em nossas vidas, Pai. Nós ansiamos pela Tua volta, Jesus. Nós declaramos que o Senhor está voltando. Nós estamos vendo sinais pela terra, Senhor. O Senhor vai voltar. O Senhor prometeu na Sua palavra. Que a gente não esqueça disso, Senhor. Mais um motivo, ó Deus, para nós levarmos a nossa vida com o Senhor a sério. Quando eu era menor, quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu ouvia na igreja dizendo: se você estiver pecando e Jesus voltar naquela hora, você vai subir para o céu? Eu acho, Senhor, que a gente esqueceu um pouco disso. A gente talvez esqueceu de viver esse temor. Talvez a gente esqueceu, Senhor, de pensar, refletir a sério, que se nós estivermos naquele momento, naquele exato momento que de repente alguém estiver fazendo alguma coisa errada, e naquela hora a trombeta soar, o que seria de nós? A gente tem que pensar e levar muitas vezes a nossa vida assim, porque com certeza muita coisa errada a gente iria diminuir na nossa vida. E muita coisa que é certa para ser feito, nós também iríamos nos esforçar para ser e fazer. Então que essa mensagem da volta de Jesus não saia do nosso coração. O povo, a igreja, tem olhado sinais nas TVs e está achando que isso tudo é normal. Está achando que isso é o dia a dia da humanidade. Filho matando pai, esposa envenenando o marido, adolescentes fazendo bullying com outros e levando até a morte. Sinais na terra e nos céus estamos vendo. Se você não quiser acreditar, meu irmão, tudo bem, é seu direito. Mas a gente tem visto guerras e rumores de guerra. Países se levantando contra Israel, que está na palavra de Deus. E até o povo do Senhor não tem percebido que isso são sinais. Mudanças climáticas, alterações de tsunamis, terremotos, aonde nem cogitava-se alguns anos no passado de acontecer e hoje estão se acontecendo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a amar o Senhor todos os dias, para que quando aquela trombeta soar, a tua igreja esteja lá. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Continua falando, Deus. Em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe as crianças, Pai. Que vão ter também o momento, o tempo delas. Que elas ali também sejam edificadas, porque elas são parte do corpo de Cristo. Abençoa os professores do Ministério Infantil, os professores da Escola Bíblica. Abençoa ainda tudo o que nós temos que fazer. Em nome de Jesus. Amém. As crianças, cadê? Quem é o tio ou a tia que está com eles hoje?
Então vai lá com a tia Ju aqui, ó. Vem aqui para frente, tá bom? As crianças vão lá. Deus abençoe vocês. A gente já orou por vocês, a gente ora, né? Toda semana, todos os dias. E de domingo também, né? Já pode ir descendo. Deus abençoe, tá bom? Ezequiel, capítulo 47, nós vamos meditar nesse texto. Ezequiel, capítulo 47. Está lá no Antigo Testamento, hein? Aí tem gente que nem sabe abrir a Bíblia e não participa da escola bíblica. É, meus irmãos. Ezequiel 47 diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para leste. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o lado leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e quando ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar, quando deságua do mar. A água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém, queridos? Pode sentar. Em alguns minutos eu vou refletir com os irmãos sobre um nível de profundidade e avivamento. O tema desse ano da nossa igreja, só para vocês lembrarem, é sobre avivamento. Avivamento do quê, pastor? Quer dizer que o senhor vai dar estrelinha aqui, vai virar neopentecostal? Porque tem muita gente que às vezes pensa essas bobagens, né? Vai falar em línguas agora, nossa igreja. Quando a gente fala, meus irmãos, sobre avivamento, entenda que é a maneira como nós vivemos para Deus. Avivamento é isso. Em várias ocasiões da história da humanidade, a igreja de Cristo, não só Vila Diva, mas outras igrejas da época atual, mas as igrejas na história, elas viveram esse avivamento. Basta você pesquisar e ler história de avivamento nas igrejas. Aí você vai ver muitas histórias legais para você se animar com isso. E quando a gente fala sobre avivamento, a gente precisa colocar um termômetro de como é que está a minha vida espiritual. Em detalhes, foi o que eu falei aqui na hora dos avisos, né? Nem vou me estender porque é mais ou menos isso. Como é que a gente está levando a nossa vida espiritual com Deus?
A gente leva tanta coisa a sério. Será que a gente não tem a capacidade de levar a nossa vida espiritual a sério? Essas coisas que nós temos no mundo, nessa terra, não vai nos levar para o céu, meus irmãos. O que vai nos levar para o céu, primeira coisa, é ter Jesus no coração. É você ter a sua salvação. Consequentemente disso, é você amar a Deus. De toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Aliás, foi Jesus mesmo que disse isso. Certo jovem disse para ele, né? Senhor, o que é necessário para herdar a vida eterna? Aí, né, Jesus ali naquela conversa, olha, ama a Deus, ama o teu próximo. Ah, mas isso eu já faço. Agora vende o que você tem. Vende. E aí alguns irmãos acham errado falar sobre dízimo e oferta na igreja. E Jesus tinha falado para vender tudo o que tinha e seguir ele. Ah, um pastor falou hoje. Aí chega o irmão que permite ser usado pelo diabo. Chega lá na casa, o pastor só falou hoje sobre dízimo. Falei um monte de coisa boa. Ah, não, o pastor só falou sobre dízimo. Sobre oferta, a campanha. E Jesus falou, vende o que tem e segue-me. E aí o texto fala o quê? Ah, não. Aqui na nossa interpretação, né? Aquele jovem nem deu resposta para Jesus. Jesus ficou no vácuo. Mas será que aquele jovem foi para a eternidade? Ele já morreu, né? Foi lá no passado. Será que ele foi para a eternidade? Porque ele não seguiu Jesus. Se Jesus falasse hoje para você, vende o que você tem e me segue. Vende o que você tem para dar para os pobres. Ah, não, Senhor. Eu vou deixar de pagar meu plano mensal da Netflix. Eu vou deixar de comer meu lanchinho de final de semana. Ah, não, Senhor. Isso aí que o Senhor está pedindo é muito. O que o pastor Rodrigo pediu é muito, R$20. Isso é o mínimo, né? Mas só para ter uma referência. O pastor Rodrigo falou R$20 é muito. Mas eu não abro mão do meu Disney Club, esses programas aí que tem até no celular, né? Então, como é que a gente está levando a nossa vida espiritual? Será que eu estou vivendo na superficialidade? E o Senhor, Ele levou Ezequiel, um profeta de Deus, a ter esse tipo de visão, porque os profetas no passado, eles tinham esse tipo de visões, para chamar a atenção do povo. Se você, porventura, achou pesado, entre aspas, hoje o que eu falei, vai ler Jeremias. Leia todo o livro de Ezequiel para você ver a mensagem desses profetas. Era mais ou menos assim, ó, falando hoje no nosso português, toma vergonha na tua cara. Os profetas falando para o povo naquela época. E a gente às vezes tem que usar dedos, porque senão o irmão vai ficar ofendido. Não vai gostar. Não era aquilo que ele veio buscar hoje. Ele veio buscar a bênção. Ele queria ouvir que a oração dele vai ser respondida, que Deus vai abençoar a semana dele. Sim, Deus vai. Mas a gente também tem que ajustar alguma coisa. E aí o profeta diz, né, é levado pelo Senhor a ter um tipo de visão. Resumindo aqui por causa do nosso horário. E aí ele tem aquela experiência, né? Olha, ele andou um pouquinho, 500 metros, a água batia no tornozelo. Ainda não está suficiente. Anda mais um pouquinho, agora está batendo no joelho, mas ainda não é. Vai mais para frente, chegou na cintura, não é isso ainda, vai mais para frente. Até que chega uma hora que não dava para ir sem
ser nadando. O que a gente aplica hoje isso na nossa vida? O que isso tem a ver para mim e para você? Tem gente que anda com Deus assim. Tem só algumas experiências, né? Só molhou o pezinho. Eu molho o pé. Que nem criança quando está na beira da praia. E já se diverte, né? Para elas aquilo é o máximo. Molhou o pezinho, aí elas voltam correndo, né? Algumas assustadas, outras rindo. Os mais jovenzinhos talvez vão até aqui, já se acham, né? Olha, eu estou indo para o fundo. Chegou no joelho. Aí quando ele chega aqui na cintura, ele faz questão de mostrar para o pai e para a mãe, né? Olha mãe, olha pai, onde eu estou. Água aqui, ó. O pai e a mãe se desesperam. Cadê esse menino, essa menina? E ele lá se divertindo, né? Às vezes nós cristãos estamos se contentando com pouco na nossa vida espiritual. Estamos molhando o pezinho, só o joelho, algumas experiências. Vou na igreja, molhei o pezinho, fui na igreja, ó. Molhei o pezinho. Servi a Deus num dia, a cada 5 anos, né? A cada 5 anos ele serve num evento, num trabalho que a igreja faz. Só molhou o joelho. Só teve uma experiência ali. Agora eu estou lendo um versículo por dia da Bíblia. Que eu lembre, a gente tem um plano de leitura da Bíblia toda por um ano. Não, mas eu já li um versículo. Você chegou, meu irmão, aí na cintura. Você caminhou um pouquinho, mas não é isso que Deus quer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque cada experiência que nós temos, escute isso, vai nos preparar para desafios maiores. E enquanto você estiver só molhando o seu tornozelo, só com a sua oração na hora do almoço, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém? Ou é aquele crente 6 horas? Sabe quem é o crente 6 horas? 6 horas por mim, porque eu mesmo nem por mim tenho orado mais. Alguns falam. Né? Você está sendo um crente aqui, ó. Experiências com Deus. Aí a igreja fala sobre jejum. Que bênção seria se toda a igreja tivesse posicionada em jejum. Não, mas isso aí é coisa do pastor, ele que faça, eu não. Eu vou viver a minha vida. Nisso, os neopentecostais têm de bom. Porque quando fala para fazer alguma coisa, eles fazem. Mas não, sou batista, essas coisas aí, essas coisas mais assim, não é comigo. Então continua aí, tendo essas experiências no joelho. Continua aí a água chegando aqui, ó. Porque quando chegar o dia difícil mesmo, você não vai suportar. Você não vai conseguir atravessar. Porque aqui diz, né? Aqui diz que em determinado momento você só consegue nadando. Só se souber nadar. Aí vem o dia complicado, vem o dia difícil. Ai, Senhor, me ajuda. Igual Pedro, né? Eu peguei esses dias. Igual Pedro, quando pulou do barco. O que aconteceu? Olhou para o vento, olhou para os lados, afundou. E aí falou, Senhor, salva-me. E aí Jesus foi lá e estendeu a mão. Enquanto que nós poderíamos estar vivendo uma profundidade maior. Experiências maiores com Deus. Uma espiritualidade que agrada a Deus. Eu estou falando e tem alguns dormindo ainda. Mas tudo bem, até Paulo pregando, um jovem dormiu e caiu, né? Você lembra disso? Se Paulo pregando, um homem daquele, pregando, e um jovem dormiu e caiu, imagine
Se você não vai dormir, né? Ah, pastor aí, Rodrigo. É só o pastor Rodrigo. Quem é ele perto de Paulo? Sou pequenininho mesmo. Quem me dera ser igual a um homem desse. Então, meus irmãos, a gente precisa ser mais espirituais, andar numa profundidade maior. Como que eu vou fazer isso, pastor? Como que eu ajeito a minha vida nesse sentido? Irmão, irmã, tem tantas coisas que nós podemos, alinhar a nossa vida hoje. Comece hoje, comece agora, porque é interessante, né, aqui no versículo, que diz, o profeta teve aquela experiência naquela hora, naquele dia, naquele momento. Deus, muitas vezes, tem tanta coisa boa para fazer na nossa vida, mas a gente está disperso. Nós não estamos buscando a Deus como deveria, como o Senhor pede para sermos e fazermos. Nós precisamos começar hoje, meus irmãos. Não é amanhã. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se a trombeta agora, que nem essa música de fundo está tocando, se a trombeta soar, seja sincero hoje, no teu coração, você vai para o céu. Agora eu quero te fazer uma pergunta mais além. Talvez você tenha achado que vai. Talvez você concluiu e disse, não, pastor, eu leio a minha Bíblia, eu oro, eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo. Eu faço até algumas coisas fora. Só que Jesus mesmo disse, né, certa vez, olha, vocês que dizem que expulsam isso, expulsa aquilo, faz isso, faz aquilo, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que talvez, na sua medição, no seu olhar, você até se salva, mas será que no olhar de Deus, você está salvo? Ah, mas eu pensei que era só entregar minha vida para Jesus. Sim. Mas a gente vê que entrega a vida para Jesus, quando realmente faz o que Deus pede. Ama a Deus, serve a Deus. Tem gente que está na igreja anos, só que não está de braço cruzado ainda. Deus não te chamou para você ficar de braço cruzado. O seu dom, o seu talento é ficar de braço cruzado. Esse é o seu dom. Olha, descobrimos na Bíblia, Deus te deu um dom de braços cruzados. Que legal. E aí a gente vai prestar conta, porque Jesus fala isso, né? Tem as parábolas lá, que a gente fez com o nosso talento. Ah, Senhor, olha, eu não multipliquei. Ah, Senhor, eu pensei que o meu dom era braços cruzados. Então é nesse sentido que eu falo, será que a gente não precisa hoje pensar um pouquinho, alinhar minha vida, refletir, buscar o Senhor, porque a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então haverá um dia que não teremos mais essa possibilidade. Buscai o Senhor enquanto. Então tem um tempo que vai acabar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E aí o profeta, né, Ezequiel, justamente disse isso. Então, meu irmão, uma dica que eu dou para você: siga aí com Jesus, siga firme com Ele,
Avance, vá avançando. Permita que, se você percebeu hoje, eu estou no tornozelo, a água está aqui, só tive algumas experiências, né? Eu não mergulhei ainda de cabeça, não fui fundo com Deus. Então faça hoje, a decisão é sua. A escolha é sua. Porque toda vez que a gente prega, eu pelo menos aprendi isso. Toda vez que a gente prega, a gente é o primeiro a se corrigir, a se consertar, a mudar, a se comprometer. Então, quando eu falo aqui, irmãos, é hoje, é agora, porque é domingo. Mas na semana, quando eu estava orando para Deus dar uma palavra, trazer para a igreja, Deus já vai falando no meu coração. Então, eu preciso ir ajustando a minha vida antes, para poder ter autoridade no que eu vou falar aqui para os irmãos. Senão, eu vou ser um grande hipócrita. Mas eu espero que nessa oração a gente fala, Deus, eu preciso alinhar a minha vida espiritual, eu preciso ir um pouquinho mais além. Eu até fui, Senhor, mas eu estou percebendo que não é satisfatório, não é a vida plena que o Senhor deseja de mim. Vamos orar? Fica de pé, por favor. É isso, irmã. Cada um analisa a si próprio. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Vou te dar uns minutinhos para você falar com o Senhor. Pensar no que foi falado tudo nesse culto. Tudo. Ah, pastor, mas eu tenho limitações. Eu sou limitado, pastor. Eu não consigo, eu não sei como. Meu irmão, se você se prontificar, se você desejar essa profundidade, essa espiritualidade maior, mergulhar mais fundo, viver esse avivamento, Deus vai te dar condições. Deus vai te dar condições. Deus vai abrir portas. E aí, né, enquanto você está orando, o versículo diz, onde o rio passar, tudo viverá. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de mergulhar, de ir mais fundo. De você se comprometer com Deus, com a igreja. Porque aonde esse rio passar, ele vai trazer vida. Talvez você está aqui e você perdeu esta vida, este ânimo. Talvez você perdeu essa vontade de estar na igreja, de ler a palavra, de falar de Jesus para alguém, de se comprometer na obra, de servir mais. Talvez você tenha usado muitas desculpas também. Ah, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, blá, 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 blá. E Moisés dizendo para Deus, ah, Senhor, eu sou... Dizem que Moisés era até gago, né? E Deus queria usar gente assim. Pedro era um homem rústico, grosso. Mas Deus queria usar homem assim. Jesus usava quem estava disposto. Deus dava visão para quem queria. Só vai beber água desse rio do trono de Deus quem desejar, quem querer. E você precisa dar esse passo. Você precisa tomar essa decisão na sua vida. Senhor, eu não quero mais viver com a água batendo no meu tornozelo, muito menos no joelho, muito menos na cintura. Eu quero mergulhar, Senhor, nesse rio. Eu quero estar lá, na Tua presença, e ali eu sei que muita coisa vai acontecer. Tem muita gente que não quer isso. E você está disposto a querer isso? A sua decisão é aqui, meu irmão, minha irmã.
Não é lá na sua casa, não. Deus está falando comigo, com você, com a gente. Ou com alguém que está vendo a transmissão. Deus, em nome de Jesus, eu não sei quantos aqui estão dispostos, ó Deus, a ir mais fundo. A viver novas realidades de um avivamento, de uma vida espiritual que te agrada, que seja satisfatória para o Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ajustar o nosso coração, porque está claro na palavra de hoje que só água batendo no tornozelo não é o suficiente, só a água batendo até a cintura não é suficiente. Nós temos que ir, nós temos que ir, nós temos que ir, até mesmo quando os nossos pés não alcançarem o chão e nós aprendermos a nadar. A ter experiências com o Senhor, a viver um avivamento nessa igreja, a viver novos momentos, a não perder tempo com disse-me disse, mas viver uma espiritualidade maior com o Senhor. Nós só vamos aprender a nadar se a gente querer ir, se a gente querer avançar. Eu espero, Pai, que todos nós, nesta oração, estejamos tomando uma decisão, Pai. Porque a gente não veio aqui só ouvir palavras, ir para casa vazio, ou passar o nosso tempo. Não, nós viemos aqui para tomar decisão. Quando a gente vem na igreja, todo culto é um tempo de alinhamento de decisões. E eu não sei o que o Senhor tem tratado no coração dos teus filhos aqui nessa manhã, mas que essa palavra possa trazer frutos no nosso coração, Pai. Que a gente possa viver uma nova espiritualidade, um avivamento, de amar o Senhor, de ler a Tua palavra, de Te servir, de estar na igreja, de investir no reino. Tudo isso faz parte. Aquilo que estava morto, viverá. Aquilo que estava parado, vai voltar a existir. Completa, Senhor, essa palavra no nosso coração. Completa, Espírito Santo. Eu acredito que essa palavra não foi jogada ao vento, Senhor. As coisas do Senhor não são assim. Que a Tua palavra faça o efeito necessário que precisa ser. Continua conosco, Senhor, nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz. Amém. Deus abençoe, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Fique com Deus. A gente tem escola bíblica, tá bom?